Salve, salve rapaziada, aqui professor Fábio Nascimento, o bruxo, e nesta aula estaremos falando a respeito de progressão geométrica, continuando a parte de sequências numéricas. Então você sabe quando que existe uma PG? Então vamos dizer assim, há uma PG quando o quociente, o que é o quociente? É o resultado de uma divisão. Então, há uma PG quando o quociente entre um termo e seu antecessor for uma constante, denominada razão. Aqui na PG, a razão vai ser dada pela letra Q, que vem justamente da palavra quociente. Na PA, a razão é R. Por que é R? Porque vem da palavra resto. Diferença. Então, quando você tem uma PG, você tem aqui, por exemplo, 2, 6, 18, 54 e aí infinitamente. Aí você tem aqui, o primeiro termo é 2, o segundo termo é 6, o terceiro termo é 18, o quarto termo é 54. Para nós determinarmos a razão de uma PG, basta nós dividirmos o segundo pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo, ou o quarto pelo terceiro, e aí nós vamos descobrir qual é a razão dessa PG. No caso aqui, a razão dessa PG aqui, quem que é o A2? É 6. Quem que é o A1? É 2. 6 dividido por 2 é 3. E observe que se você dividir o terceiro pelo segundo também vai dar 3. Então vai dar o quê? Um quociente que é sempre constante. Portanto, aí nós teremos uma progressão geométrica. As PGs, elas se classificam de acordo com o valor de sua razão. E elas terão 4 classificações. Ela pode ser crescente, decrescente, constante ou oscilante. Quando que uma PG vai ser crescente? Uma PG é crescente quando a razão for maior que 1. É o caso que nós fizemos aqui, Deu 3, então ela vai ser o quê? Crescente. Quando que ela é decrescente? Ela é decrescente quando a razão for maior que 0 e menor que 1. Por exemplo, se você faz lá o A2 dividido pelo A1 e dá 1/3, ou 2/3, 1/5, observe que todos esses valores estão compreendidos entre 0 e 1. Toda vez, então, que a razão for um valor compreendido entre 0 e 1, ela será decrescente. Quando que a PG é constante? A PG é constante quando a sua razão é igual a 1, ou seja, todos os seus termos são iguais. E ela pode ser também uma PG oscilante. O que é oscilante? Quando a razão, na realidade aqui, razão menor do que 0, não menor do que 1, e sim menor do que 0. Quando a razão for menor que 0, é porque ela é o quê? Um valor negativo. Então ela vai oscilar entre um termo e outro. Por exemplo, -2, 6, -12. Ora ela é negativa, ora ela é positiva. Então isso significa dizer que uma PG é oscilante. Então vamos lá. Com crescente, razão maior que 1. Decrescente, razão maior que 0 e menor que 1. Constante, razão igual a 1. E oscilante, razão menor do que 0. Agora, nós vamos passar para calcular o termo geral de uma PG. Então, na aula a respeito de PA, nós falamos assim, o termo geral é chamado de AM. E aqui na nossa PG também será chamado de AM, só que uma forma um pouquinho diferente. Aqui você vai usar um pouquinho de equação exponencial. Então vamos ver aqui
como que nós calculamos o termo geral de uma PG. Então, quando falarmos em termo geral da PG, nós vamos organizar assim. Então, termo geral da PG. O termo geral da PG também é chamado de AM, que pode ser o termo procurado ou o último termo. E esse termo geral é obtido assim: AM é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1, onde o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão e n é a posição do termo que eu estou procurando. Por exemplo, se eu tiver aqui uma PG, 1, 3, 9, e eu chegar aqui para você e falar assim: olha, eu quero que você me calcule o oitavo termo. Olha, eu quero que você me calcule o oitavo termo dessa PG. Então, logo, como eu quero o oitavo, o n vale 8. Então, eu vou procurar o A8. A8 é igual a 1 vezes Q, como eu tenho o primeiro termo, 8 menos 1. Agora, vamos substituir, o valor de A8 será: A8 é igual o A1, que é 1, aí nós precisamos encontrar a razão. Lembrando que a razão é o A2 dividido pelo A1. Razão é o A2 dividido pelo A1. Então, logo a razão, o que é o A2? O A2 é 3. O A1 é 1. 3 dividido por 1 dá 3. Então, a razão é 3. E aqui 8 menos 1 dá 7. Então, logo, o oitavo termo é igual a 1 vezes. Vamos descobrir quantos que é 3 elevado a 7. 3 elevado a 7 é o 3 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. 3 vezes 3 elevado a 1 é 3, elevado a 2 é 9, daí 9 vezes 3, 27, 81, 729, 2.187, 6.561. Então, 1 vezes 6.561 é igual a 6.561. Então, aqui está o valor do nosso oitavo termo. Então, aqui que eu falei que utilizamos de uma equação exponencial, tá ok? Aí, nós temos o seguinte: essa fórmula aqui, nós utilizamos ela quando o exercício nos fornece o primeiro termo. Mas pode ser que o exercício não nos forneça o primeiro termo. Ele nos dê um termo qualquer, assim como nós estudamos lá na PA. Aí como que eu faria, né? Aí como que nós faríamos? Daí nós vamos fazer aqui, quando nós não temos o A1, nós vamos usar o termo geral em função de um termo qualquer. Aí pode usar essa aqui, AM é igual a N vezes Q elevado a N menos N. Então vamos supor que eu tenho assim: numa PG eu tenho que o A4 é igual a 8. O A4 é igual a 8. E a razão é igual a meio. E eu quero descobrir quem é o oitavo termo. Observe que ele me deu a quarta posição e a oitava posição. Eu não tenho o A1. Então, nesse caso, o AN é o termo de maior ordem, que no caso seria o A8. O AN é o termo de menor ordem, que no caso seria o A4. Né? Então, nós faríamos assim: A8 é igual a 4 vezes Q
elevado ao termo de maior ordem, a posição maior menos a posição menor. Então ficaria aqui, ó, A8 é igual. Quem é o A4? O A4 é 8. A razão é meio. Elevado a 8 menos 4 é 4. Então, logo, ó, o oitavo termo dessa PG, ó, seria o quê? 8 vezes. Quantos que é 1 elevado a 4? É 1. E quantos que é 2 elevado a 4? 16. Então, a 8 é igual a 8 vezes 1, 8 sobre 16. Observando que ambos aqui são divisíveis por 8. Olha só, 8 dividido por 8 dá 1 e 16 por 8 dá meio. Então, observe que o nosso oitavo termo vale meio. E aqui a nossa PG é o quê? Decrescente. Por que ela é decrescente? Porque a razão é maior que 0 e menor que 1. Então, vocês viram que podemos calcular o termo geral em função do primeiro termo e em função de um termo qualquer. Agora, passando adiante, vamos para outro tópico. Nós vamos para o tópico que diz a respeito de termo médio de uma PG. Como eu calculo o termo médio de uma PG? Então, vamos pensar assim. O termo médio, o próprio nome já diz, né? É o termo do meio. Então, temos aqui termo médio da PG. Olha só, o termo médio, os livros didáticos trazem assim, ó, termo médio é igual a 1, que é o primeiro termo, vezes o AN na raiz. Então, termo médio é a raiz quadrada de A1 vezes AN. Pode ser chamado também de média proporcional, né? Média proporcional. Mas é muito importante vocês saberem como cai dentro de exercício. Dentro de um exercício, geralmente você vai usar essa aqui, ó. A2 é igual a raiz quadrada de A1 vezes o A3. Ou simplesmente, ó, A2 sobre A1 é igual a 3 sobre o A2. Pode usar essa aqui. Quando que eu sei que eu vou precisar utilizar o termo médio dentro de uma PG? Quando o exercício te afirmar que aquela sequência é uma progressão geométrica e dentro dessa progressão geométrica ter uma variável, ou uma variável x, ou uma variável y, uma variável a, uma variável qualquer. Por exemplo, se ele chega aqui para você e fala assim, ó, 2x mais 2 e 12 formam nesta ordem uma PG. Ó, os termos 2x mais 2, aqui deixa eu só mudar aqui 18, tá? Olha só. Os termos 2x mais 2 e 18 formam nesta ordem uma PG. Qual é o valor de x? Você viu que o enunciado que eu ditei aqui para vocês diz que essa sequência é uma PG. E essa PG tem uma variável. Então, logo, eu precisarei me utilizar do termo médio. Então, o termo médio aqui, ó, lembrando que o 2 é o A1, o x mais 2 é o A2 e o 18 é o A3. Aí eu posso usar qualquer uma delas. Eu vou usar aqui, ó, essa aqui. A2 é igual a raiz quadrada de A1 vezes o A3. Quem que é o A2? O x mais 2.
que é igual raiz quadrada. Quem que é o A1? O A1 é 2. Quem que é o A3? 18. Olha só, x mais 2 é igual 2 vezes 18, raiz de 36. Ó, raiz de 36. X mais 2 é igual a 6. O 2 vai passar subtraindo, x é igual a 4. Então, para que esta sequência seja uma PG, é necessário que o x tenha valor igual a 4. Então, olha como que ela vai ficar. 2, quanto que é 4? Ó, o x é 4. 4 mais 2, 6 e 18. Daí ele pode perguntar qual a razão dessa PG. A razão, ó, se eu dividir esse por esse, ó, dá 3. Se eu dividir 18 por 6, também dá 3. Qual que é a razão da PG? A razão é 3. Aí ele pode até pedir outras coisas. Qual é o quinto termo? Qual que é o sétimo termo? E aí, sucessivamente. Então, observe. Eu uso o termo médio quando é dado uma sequência e esta sequência afirma que é uma PG e tem uma variável dentro dela, tá bom? Então, não esqueçam o usual. Você tem que ler o exercício e já saber o que vai aplicar. Agora, vamos passar para a terceira parte. A primeira parte foi relembrar o que é uma PG, definição. Depois trabalhamos com termo geral, termo médio. Agora nós vamos para a soma dos termos. Então, vamos para a parte final da nossa aula de progressão geométrica. Então, dentro de progressão geométrica, nós vamos ter também a soma dos termos da PG. Soma dos termos da PG. Então, a PG, ela tem uma particularidade. Lá na PA, nós falamos assim, eu quero a soma dos tantos termos. Dentro da PG, eu vou ter dois tipos de soma. A soma da PG finita e da PG infinita. Qual que é a diferença? Ela é finita quando o exercício nos fala assim, eu quero a soma dos 10 primeiros termos da PG. Olha só, eu dei uma quantidade limitada, 10 termos, então ela é finita. Agora, se eu falar assim, determine a soma da PG, a soma dos termos da PG, eu não falei quantos termos, aí ela vai ser infinita. Então, vamos primeiro para a soma dos termos da PG finita. Então, quando ela é finita, a soma dos termos será dado por A1 que multiplica razão elevado a n menos 1, tudo dividido pela razão menos 1. Olha lá, A1 que multiplica razão elevado ao número de termos menos 1, dividido pela razão menos 1. Vamos imaginar que eu dou essa PG aqui, ó, 2, 4, 8, e eu chego para vocês e falo assim, olha, eu quero a soma dos 8 primeiros termos desta PG. Então, aqui, como eu falei que eu quero a soma dos 8, eu limitei essa PG. Se eu limitei, ela é uma PG finita. Então, ó, a soma dos 8 termos será, quem é o A1? O A1 é 2. Temos que achar a razão. Lembrando que para achar a razão, eu divido o A2 pelo A1. Ó, dividindo 4 por 2 dá 2. Ou vou deixar até aqui, ó, para você sempre guardar A2 sobre A1. A razão será, quem é o A2? O A2 é 4. O A1 é 2. Então, logo, razão é igual a 2. Então, 2 elevado a n, como a soma dos 8, o n vale 8, menos 1. Tudo dividido
pela razão menos 1. 2 menos 1. Então, a soma dos 8 termos será igual 2 vezes. Quantos que é 2 elevado a 8? Você usando todo o seu conhecimento matemático, é o 2 multiplicado por ele mesmo 8 vezes, que vai dar, se não me engano, aqui 256. Menos 1, tudo dividido por 1. E quando é dividido por 1, pode até tirar, né? Aí a soma dos 8 termos será 2 vezes 251 menos 256 menos 1, 255, o que nos dará uma soma de 510. Então, a soma dos 8 primeiros termos da PA, 2, 4, 8, até o oitavo termo nos dá 510. Agora nós vamos falar a respeito da soma dos termos infinito. Geralmente não. Sempre a PG infinita será o que? Decrescente. Então, ela é bem simples a fórmula. Vamos anotar aqui, vamos tirar. Anote aí no seu caderno para depois fazer todos os exercícios com tranquilidade. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos passar adiante aqui. Agora nós vamos falar da PG infinita. PG infinita. Ou seja, soma dos infinitos. A soma dos infinitos de uma PG é A1 que divide 1 menos a razão. Olha que fórmula pequenininha. Então, a soma dos termos infinitos de uma PG é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Por exemplo, se você tiver essa PG aqui, ó, 3, 1, 1 terço e tendendo ao infinito. Aí o exercício vem para você e fala assim: determine a soma dos termos da PG. Olha só, ele não deu uma quantidade certa, ele só mandou você calcular a soma dos termos. Então ela é infinita. Então olha só, a soma dos infinitos é igual. O A1, quem que é o A1? O A1 é 3. 1 menos a razão. Lembrando sempre a razão é o A2 dividido pelo A1. Razão é o A2 dividido pelo A1. Quem é o A2? O A2 é 1. Quem que é o A1? É o 3. Olha só. Então a razão é 1 terço. Então logo a soma dos infinitos será 3 sobre. Olha só, aqui eu posso usar aqui, ó, multiplico aqui e somo aqui, ó. Então vai ficar assim: 3 vezes 1, 3. 3 menos 1 dá 2. Olha lá, ficou 3 dividido por 2 terços. Então logo, a soma dos infinitos será 3, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A soma dos infinitos será 3 vezes 3, 9, sobre 2. Aí está a soma dos termos desta PG infinita. Então, esta é a nossa aula que fica para você. Agora, vá, faça os exercícios e seja o vencedor. Até a próxima aula. Valeu, galera. Fui!